Nesse momento eu quero apresentar eu mesma. Porque até agora, né, eu apresentei um outro, agora eu apresento eu mesma. Não tem problema. Glória a Deus. E agora nós vamos falar do momento que todos temiam, o inverno. Olha a minha cara, gente. Ninguém quer chegar no inverno, né? Cada vez que a pastora Miriam falava assim, prepara para o inverno, eu tenho certeza que a maioria falava, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Não quero isso não na minha vida. Nós tememos o inverno. E sabe por que nós tememos o inverno? Porque nós acreditamos que nós não teremos força para passar por ele. Nós achamos, quando nós vemos que alguém passa por um determinado inverno na vida, você fala, eu nunca conseguiria passar por aquilo que aquela pessoa faz. Mas a palavra de Deus diz que Deus nunca dá uma prova para nós acima daquilo que podemos suportar. Nunca. Por mais difícil que pareça. E o inverno, querida, ela é uma estação das mais importantes da nossa vida. Assim, é muito gostoso a primavera, uma delícia o verão, o outono, gostosinho, gostosinho, mas o tempo de maturidade é o inverno. O inverno é o tempo que o Senhor prepara nas nossas vidas para algo muito especial. E eu quero ler com vocês um dos maiores invernos que alguém já teve que passar. E que ele anunciou esse inverno que ele passaria. Vamos ler em João 12, do 23 ao 26. O que diz lá? Evangelho de João 12, do 23 ao 26. Jesus, querendo preparar os seus discípulos para o momento da cruz, ele pega e fala assim: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vamos parar um pouquinho aqui? Vou parar já no começo. Ele vai falar do inverno dele, mas ele começa falando do inverno, falando o quê? O propósito. Ô irmã, desliga o celular. Põe no silencioso então. Não está conseguindo também? Ajuda a irmã a pôr no silencioso. Eu sei, às vezes esses celulares dão um baile na gente, né, gente? O meu acende a lanterna sem eu querer. Do nada o bicho acende a lanterna. Aí eu falo, mas por que ele acendeu a lanterna? Aí eu tento, é porque chacoalha, eu chacoalho, eu faço de... Não adianta, tudo bem, mas depois a gente apaga. Bom, voltando aqui, Jesus começa anunciando o grande inverno que ele passaria na vida dele, que era a cruz, falando do quê? Falando do propósito do inverno. Ele não falava da dor, ele falava do porquê daquilo, da onde iria levar, porque inverno tem propósito. Inverno não é porque Deus, hoje eu estou com vontade de ver a Raquel sofrer um pouco, então vamos deixar ela sofrer, né? Eu não gostei muito de como a Sueli andou ultimamente, então eu vou deixar ela passar um perrengue, só para ver assim, para ela, eu dar um pouco de risada da cara dela, né? De ver o que é bom para tosse. Você acha que inverno é isso? Um pai amoroso, Deus, um Deus de propósito, um Deus de eternidade, um Deus que ele olha da eternidade e que ele tem um propósito com a nossa vida, e isso guarda para você, porque isso é muito importante. O propósito da sua vida, ela vai interferir em muitas vidas que você talvez nunca nem conheça. Você não sabe aonde vai chegar as coisas que Deus faz através de você.
Outro dia eu falava que o reino de Deus, quando vai falando que é como uma semente pequena de mostarda e transforma não sei o que, é como uma semente pequenininha, mas como um fermento. O que isso quer dizer? Que aonde alguém com propósito, vive o propósito do reino de Deus, ela vai tocar o do lado, aquele do lado vai tocar o outro, o que ela decidiu aqui vai mudar a vida do filho dela, e o filho dela vai gerar um neto que vai transformar uma nação. A gente não sabe o que Deus está fazendo, porque Ele é um Deus de eternidade, e o propósito dEle para a minha vida e para a sua vida é um propósito de eternidade. E Jesus, quando Ele começa falando do inverno, Ele não falou assim: oh queridos, agora é a hora da gente passar o perrengue, e tem que aguentar. Ele fala: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí ele começa a explicar que para chegar nisso, vai ter que passar por um inverno. Mas que o inverno não é para desanimar. O inverno, como a pastora Miriam falava, é para estar preparado, porque tem um propósito. Se você passa esse inverno na presença de Deus, em obediência, em submissão, firmado na palavra de Deus, o propósito se cumpre. E aí ele continua: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Aquele que me servir, ele vai viver também o propósito de Deus na sua vida. Queridos, a nossa vida é feita de ciclos. E esses ciclos, a pastora Miriam também falava sobre isso. Eu falei para elas, a minha palavra, todas vocês citaram alguma coisa da minha palavra. Então, irmãos, é porque Deus quer fechar mesmo para ver se entra na nossa cabeça. Tá bem? Quando Deus repete muito é porque é para entrar na nossa cabeça de uma vez, tá? Então não liga não. Eu juro que eu não copiei, estava escrito. A nossa vida é feita de ciclos que vão nos impulsionando para o nosso propósito, para uma vida entregue ao Senhor. E aqui quando ele vai falando sobre esse propósito, porque o grão de trigo caindo na terra e morrer, ele estava falando da sua morte. Ele precisava passar pela humilhação, ele precisava passar por aquela dor, porque se ele não passasse por aquilo, todo o propósito pelo qual ele veio à terra seria nulo. E quantas pessoas com grande propósito de Deus, por causa dos invernos e por causa da sua meninice, da sua criancice, ela vai tornando nula o seu propósito na terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui ele já vem e ele já mostra, ele já dá, como o pessoal fala, né? Ontem a Clarinha em casa, a gente estava perguntando de umas gírias, se a gíria era de São Paulo ou se era do Rio, né? Então tem uma gíria que ele já deu a letra. É de São Paulo ou do Rio essa gíria? Eu não sei. Jesus já deu a letra, quer dizer, já contou qual era o segredo para eles ali. Falou: quem ama a sua vida vai perder. Quem gosta demais de ficar só na primavera e no verão, vai morrer sem propósito. É bom estar lá, mas aquilo, todo ciclo é um ciclo de crescimento. Primavera e verão é ciclo de você, e outono, de você frutificar, porque você está num tempo de descanso, vamos dizer assim, mas é o tempo de que aquela maturidade que você adquiriu no inverno
fazer com que o teu propósito seja alcançado. Entenda isso. E aqui já foi falado sobre isso. Você tem que deixar as amarras, você tem que parar de ser birrento, você não sei o que lá. Quem ama muito a sua vida, ela não aceita momento de dor. Por que Jesus fez isso? Jesus podia proteger e não protegeu. Jesus podia. Por que há dor nesse mundo? Ai, que preguiça. Não vou falar sobre isso hoje, gente, porque existe uma coisa que se chama diabo, sabe? Chifrudo, certo? Então, é por isso. E porque as pessoas obedecem mais a ele do que a Deus. Mas eu sou serva de Deus, por que eu passo por algumas coisas? Porque nós estamos nesse mundo sendo forjados por Deus para que a gente possa cumprir um propósito. Você acha que uma criança pode cumprir um propósito? Da idade dela, né? Mas se ela não crescer, ela vai ficar. Por exemplo, eu tenho 2 netos pequenos, que é o Benjamin e a Catarina. Meus docinhos. Cada um deles tem um chamado e um propósito de Deus, e a gente já começa a ver o jeito de cada um, né? Tem algumas características. A Catarina é muito falante, é bem desinibida, né? É uma Raquelzinha, um doce, até que você fale não para ela. Um docinho de coco. Eu brinco com a Raquel que sempre é assim, né? Raquel sempre foi aquela coisa mais doce, desde que não fale não. Lógico, hoje é uma mulher de Deus, que foi tratada por Deus e que tem um coração lindo. A Catarina ainda não. A Catarina não tem 3 anos ainda. Ela ainda vai fazer pirraça. Ela ainda vai fazer pirraça cada vez que você tira um brinquedo da mão dela, cada vez que você fala não. Para nós cumprirmos o propósito, nós precisamos amadurecer. E para amadurecer, nós precisamos amar mais a nossa vida do reino dos céus do que a nossa vida nessa terra. A gente tem que valorizar a nossa vida do reino dos céus. Muito mais do que nessa terra. E isso significa, às vezes, ter algumas privações. Às vezes, Deus... Ele permite algumas coisas na nossa vida, por uma vontade não perfeita, mas permissiva de Deus, e em alguns momentos é um tratamento de Deus mesmo. Tem várias formas, mas eu não vou entrar em cada forma, porque eu teria que explicar um monte de coisa, não dá tempo, né, gente? Mas os invernos na nossa vida, sejam aqueles que é um ataque do inferno, ou sejam aqueles que o próprio Deus está nos forjando, porque nós passamos pelas 2 coisas, tá? Deus vai usar para nos amadurecer e para nos impulsionar para um propósito, onde fala que Deus nos honrará. Não é uma honra de homens, não é nos honrar, agora eu vou ficar conhecida na internet. Isso não é honrar, tá, gente? Eu tive tantos likes, eu fui honrada. Porque eu tive muitos likes. Isso não é ser honrada, querida. Ok? Não é isso que eu estou falando. Deus nos honrará. Por quê? Porque é a honra de que no reino dos céus nós alcançamos vida. No reino dos céus nós alcançamos um propósito. E o nosso propósito sempre está ligado de tirar pessoas do inferno e conduzir pessoas para o reino de Deus, de uma forma ou de outra, através do testemunho, através do nosso ser, através do nosso pregar, do nosso... Vai estar sempre ligado a isso, trazendo cura, trazendo salvação para as pessoas. O significado de quem ama, perde, quem ama a sua vida perde, é aquelas pessoas que só aceitam dias bons. Então aquelas pessoas que não aceitam o não de Deus, não aceitam o dia mau, não aceitam as lutas, não aceitam situações que nós não temos explicação.
Porque você acha que quando Jesus foi para a cruz, não teve um monte de indagação de falar assim, mas Deus, né? Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor decide o que faz. Por que que tinha que ser dessa forma? A gente só vai entender na eternidade um monte de coisa, já vou te adiantando isso. E se você ficar tentando entender tudo aqui nessa terra, você vai ficar meio maluca, porque não vai conseguir. Tem muita coisa que a gente vai entender na eternidade. E por isso nós precisamos confiar e conhecer quem é o Deus da nossa vida. Uma coisa eu falo para vocês, com toda certeza. Quando você vê algumas pessoas que passaram grandes invernos na sua vida, na palavra de Deus, mas pessoas ligadas a Deus, que foram preparadas para aquele inverno, aquelas pessoas, elas saíram do inverno muito mais ligadas a Deus, muito mais íntimas. Vamos falar de Jó. Hoje foi citado Jó aqui, nem lembro mais quem, já está misturado tudo na minha cabeça, quem falou o que aqui, já não sei mais. Mas alguém falou de Jó aqui, e realmente Jó, naquele momento que ele estava passando por um inverno, que talvez muitas de nós falamos assim, eu não aguentaria isso, de uma luta enorme. E quando ele termina o inverno, qual é o discurso dele? Ufa, até que enfim, né, Deus? O Senhor ouviu minha oração. Oh. Não, ele falava, antes eu te conhecia de ouvir falar. O inverno me fez te conhecer, de andar contigo. O inverno me fez uma pessoa melhor em ti. O inverno me trouxe uma intimidade melhor contigo. Nós temos que entender que os invernos não são para destruição. Os invernos são para um renascimento de uma versão muito melhorada de nós mesmos. Agora tem uma coisa, que isso a pastora Miriam falou bastante. Eu estava estudando sobre inverno, falei na lavoura, tudo, falei assim, deixa eu aprender um pouco sobre as características do inverno, para deixar o Espírito Santo me falando. Então eu vou estudando, vou fazendo alguma coisa, e aí eu vi uma coisa, na parte de lavoura, fala assim, quem sofre muito menos no inverno danos de perdas, é aquele que se preparou para o inverno. Você falou bastante sobre o tempo de preparação do outono. Nós temos que estar preparados. Agora, irmãs, misericórdia, querida. Ai, eu estou preparada para o inverno. Porque assim, eu sei que se está tudo muito bom, logo alguma coisa ruim vai acontecer. Não é isso que é se preparar para o inverno. Tem gente que nem desfruta, né, do verão, da primavera, dos dias bons, porque já fica assim, tá tudo muito bom. Que será que está errado? Marido está muito carinhoso, deve estar com outra. Meus filhos estão obedientes, vão pedir alguma coisa. Então sempre estão naquela expectativa do mal. Ela não pode usufruir do dia bom, ela não pode simplesmente se alegrar, isso também já foi falado aqui, ela não pode simplesmente, porque ela está sempre numa expectativa, e isso é mais comum do que, gente, assim, ó, eu juro que eu não conto para ninguém, quem é ou já foi assim? Faz assim com o dedinho. Eu já fui assim. Vá, toma vergonha, que tem muito mais gente aqui que está escondendo o seu dedo, vai. Bom. Sou pastora, irmãos, há 40 anos. Já atendi muita gente, sou psicóloga, já atendi um monte de gente. Eu sei que isso é uma natureza humana que a gente vai perdendo quando a gente conhece o Senhor. O se preparar para o inverno, ele diz respeito de preparar a sua vida de intimidade com Deus. Preparar para o inverno não é você ficar preparado de que eu vou me preparar para o inverno financeiro, não vou nem dar oferta na igreja mais, Deus me livre, eu em pagar tanto para ir lá no congresso de mulheres, eu preciso me preparar para o inverno. Não é isso que é se preparar para o inverno.
Eu vou tomar bastante vitamina para não precisar, vou me preparar. Não, preparar para o inverno é preparar a sua vida espiritual. Porque o inverno, a gente passa o inverno quando nós estamos escondidas no Senhor. Para passar o inverno, a gente tem que ter uma intimidade com Deus, já desenvolvida antes no outono, já desenvolvida nos dias bons do verão e da primavera, uma intimidade que a gente vai desenvolvendo dia após dia, que quando chega o dia mau, a gente está com o nosso espírito tão firmado no Senhor, que eu consigo ainda ouvir a voz de Deus. Eu estou com o meu espírito tão firmado no Senhor, que mesmo sem entender, eu sei que Ele é Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Que mesmo sendo aquela situação, onde você tem até vontade de brigar com Deus e falar, por que, Senhor? Você tem o temor de saber que Ele é Deus. Mas também uma intimidade tão bem desenvolvida, que você sabe que Ele é teu Pai. E que você pode entrar a qualquer momento diante do trono da graça. E pular no colo do teu Pai. E ali, às vezes não precisar falar nada. Porque em dias de muita dor, às vezes a gente não consegue nem falar. Mas a gente simplesmente sabe que Ele está ali. Isso é preparado antes. Isso é o preparar a nossa terra. E como a Miriam falou várias vezes, a nossa vida é de ciclos, ciclos, ciclos. Eu tenho 61 anos, já passei por muitos invernos na minha vida. Uns mais difíceis. Eu vou receber como nem parece que eu tenho 61. Já passei por muitos invernos, uns mais fáceis, outros mais difíceis. Uns que eu era imatura demais. E que eu saí do inverno sem ser impulsionada para o propósito, pelo contrário, paralisada. E outras que eu fui desenvolvendo esse preparo para poder passar por essas situações. Eu aprendi com o tempo, com a intimidade com Deus, a passar pelos invernos de uma forma diferente. E existe uma diferença muito grande quando a gente aprende. O inverno pode ser só um tempo ruim na sua vida. E muitas pessoas ficam presas ao inverno. Isso a pastora Viviane, quando falou da primavera, falou de pessoas que ficaram presas lá no inverno. E não conseguem usufruir. Pessoas que ficam presas na mágoa, que ficam tão magoadas com Deus, tão bravas com Deus, que não saem do lugar. Que quando começa a sair o momento da dor e do sofrimento, ela virou uma pessoa sem vida. Sem vida. Ela não tem prazer em nada. Tem pessoa que tanto faz para ela, tá fazendo uma viagem maravilhosa, num lugar perfeito. Eu não vou falar o lugar, porque para cada um tem um lugar perfeito, né? O lugar dos sonhos dela. O meu lugar dos sonhos, fazer uma viagem para aquela região da Itália, Toscana, ou então mais para o sul, para Verona. Uma viagem bem linda ali, conhecendo vários lugares, com pessoas que eu amo. Esse é meu sonho. Mas tem gente que pode estar num lugar desse, ou diante de um tanque de roupa suja, que para ela é a mesma coisa. Porque ela parou de viver. Ela parou.
Ela parou no último inverno da vida dela. E hoje, em nome de Jesus, eu vou libertar, eu vou trazer uma palavra para libertar pessoas que ficaram paradas em algum inverno da sua vida. Porque Deus quer te impulsionar para o teu propósito. Ele quer te impulsionar para o teu propósito. No inverno é o tempo que a gente tem que aprender a ouvir e obedecer sem questionar. Agora, a segunda coisa que eu vi do inverno que eu achei muito interessante. Essa eu achei demais, gente. Primeira coisa que a gente tem que se preparar para passar. Segunda coisa que, sabe uma das maiores importâncias do inverno? Tem uma coisa boa do inverno para a lavoura. Mata pragas. Pois é, gente. Não é que vai matar você porque você é uma praga. Não é isso. Não é isso. Ai, meu Deus, vai me matar porque meu marido falou que eu sou uma praga. Não, não é você. Mas são as pragas da nossa vida. As pragas que são as coisas ruins que o inferno coloca em nós. O inverno, ele serve para trazer uma libertação mais profunda na nossa vida, se nós permitirmos. Ele vem e cura, e liberta, quando a gente permite, quando a gente se coloca diante de Deus, ele traz rompimento de maldições familiares, de pecados que a gente estava acostumado. Às vezes chega no inverno que a gente apanha tanto, né? Que a gente fala, não quero mais esse pecado na minha vida não. A gente quer rapidinho, né, se consertar com Deus, porque fica com vergonha de pedir para Deus tirar a gente dali, se você está em pecado, né? Então tem que acertar todas as contas, né? Já rapidinho ali. É um momento de limpeza espiritual. É o momento de tirar as pragas de pensamentos errados. É um momento de mudança de pensamento, mudança de atitude. É um momento onde nós paramos para fazer uma avaliação da nossa vida. Porque no momento do inverno, como a gente falou, não é um momento que a gente trabalha muito. Normalmente, é um momento que a gente acaba ficando mais numa quietude. O inverno é muito ligado com a questão de luto. Não quer dizer que vai ser um luto de perder alguém sempre, mas às vezes o luto de perder no emprego, o luto de uma mudança que você não esperava, o luto de uma dor profunda que você passou em alguma situação, ou às vezes o luto de perder alguém mesmo, ou o luto de enfrentar uma enfermidade. Tem vários tipos de luto. O inverno não é o fim na nossa vida. Não é o fim. Porque Deus é fiel. Não pensa que teu inverno é o fim, porque não é. E não deixa o diabo fazer você acreditar que é para você desistir de tudo e largar tudo, por causa daquilo que você está passando hoje. Lembra disso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Ainda vai acontecer muita coisa boa na sua vida. Ainda depois esse inverno vai servir como algo que você fala, como que isso pode frutificar em alguma coisa boa? Eu não sei, mas o Deus que eu conheço, Ele transforma a maldição em bênção. O Deus que eu conheço, Ele traz vida onde há morte. O Deus que eu conheço é um Deus de ressurreição. Ele traz coisa boa onde parece que só existe coisa ruim. O tempo do teu inverno é o tempo de uma dor de parto para nascer algo muito lindo. Por isso se alegre na sua dor de parto. Por isso se acalme nessa dor de parto. Por isso confie nessa dor de parto. Por isso entre na presença de Deus e fale, Senhor, Tu és meu Deus. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Porque eu confio que esse inverno vai passar. Porque eu confio que esse inverno vai me impulsionar para o meu propósito.
Sabe de uma coisa? Quando termina o inverno, não é para você, pode vir o pessoal do louvor já aqui. Quando vai terminando o inverno, querido, não é para você continuar da onde você parou. Não, pastora, não. Porque é coisa nova, não é o velho, é o novo. Deus vai trazer uma melhor versão de você mesma, uma versão mais liberta, uma versão mais livre, mais convertida, mais parecida com Jesus, mais cheia de Deus, uma versão muito melhorada de você. Uma versão de uma mulher apaixonada por Jesus, que conhece Deus e que fala como Jó: Senhor, eu pensei que eu te conhecia, mas depois desse inverno, Pai, eu ando do teu lado, eu sinto o cheiro do teu perfume. Como dizia aqui o David, que esteve pregando aqui no domingo passado, ele falava sobre a gente reconhecer o passo de Jesus quando está chegando perto da gente. Eu não ouço mais só a tua voz, agora eu sei quando o Senhor chega, porque eu sinto o teu cheiro. Eu sei que o Senhor está perto, porque eu entendo o teu passo. Eu sinto o teu abraço me acolhendo. Eu sei o que é estar diante dos teus pés. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. E Deus está querendo levar você para esse novo tempo, para esse tempo de renascimento, esse tempo de renascimento de alguém muito melhor. Mas eu quero começar orando agora por aquilo que eu falei. Pessoas que ficaram amarradas e atoladas em algum inverno passado, em alguma dor passada, alguma perda, alguma situação difícil, alguma coisa que você não entendeu que aconteceu na sua vida, um momento de dor, e que aquele momento de dor parece que ele, embora já tenha passado o momento, mas parece que você ficou presa nesse lugar. Irmãs, não tenha vergonha não, tá? Todas nós estamos num processo do Senhor. Umas estão no processo no mar, outros no processo de outro. Ai, eu não vou levantar, eu sou pastora, ai que vergonha. Ah, irmão, aqui a gente não é nada não, sabe? Pastor é uma unção linda que Deus dá. É só isso. A gente continua sendo filha. E aqui nós somos todas filhinhas. E todas num processo diante do Senhor. Se você tem alguma prisão que ficou o teu coraçãozinho em algum inverno passado, eu quero pedir que você venha à frente. E não fique envergonhado agora, gente, porque esse momento é o momento mais íntimo. Mas não tenha vergonha não, pode correr aqui à frente. E eu gostaria que pastoras que estão aqui, todas as pastoras que estão aqui, se você não estiver à frente recebendo oração, vem orar. Talvez não dê para a gente impor a mão sobre todas, mas às vezes Deus vai te conduzir até alguma, mas Deus vai tratar você, todas vocês. Eu queria também aquelas minhas amadas que são ministras de sala de cura, que vocês estão acostumados a orar, pode vir aqui para orar por essas pessoas também. Vai se espalhando assim e dando um espacinho. E vamos começar a orar. Oria chama santo. Enquanto eles estão ministrando essa música, começa a derramar teu coração diante do Senhor. Começa a derramar, porque Deus vai começar a trazer uma cura. Podem começar aqui. Vai indo aonde o Espírito Santo te levar e vai orando. Mas é o Espírito de Deus que está abraçando essas mulheres agora. Eu posso ver o Espírito de Deus abraçando as mulheres agora. E falando: filha, eu te tiro desse lugar agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma pela mão essa tua filha e arranca desse atoleiro agora. Tira desse lugar de dor. Tira desse lugar, Senhor. Tira, arranca desse lugar, Pai. Traz agora a liberdade de correr, Senhor. A liberdade de deixar para trás
aquilo que feriu. Senhor, que o Senhor esteja envolvendo com teu amor, de tal forma, Pai, que toda dúvida que o inferno colocou, que toda dúvida que foi colocada sobre o quanto o Senhor a ama, caia por terra agora, 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 agora. Levanta essa adoradora de novo, Pai. Levanta essa intercessora de novo, Senhor. Levanta essa mulher de novo do lugar da onde ela parou, Pai amado, em nome de Jesus. Cura a sua dor. E enquanto eles estão ministrando, eu quero que você nós vamos cantar, mas você vai derramar teu coração diante de Deus agora.